que acontece quando uma viúva esconde um escravo fugido no barracão à beira do Araguaia, desafiando a lei imperial que acorrenta não só corpos, mas almas. O casamento forçado que se segue quebra correntes antigas, ou forja novas na poeira de Goiás em 1850. A chuva caía como um véu cinzento sobre o sertão de Goiás, encharcando a terra vermelha e transformando o caminho em lama pegajosa. Mariana tropeçava, os braços apertando os 2 filhos menores contra o peito, enquanto o mais velho, o menino de 8 anos chamado Lúcio, puxava sua saia com mãos trêmulas. O som dos trovões ecoava distante, mas era o galope dos cavalos da patrulha que a aterrorizava de verdade. Um rumor surdo, como o coração de um animal selvagem se aproximando. Ela havia ouvido os boatos na vila, capangas do delegado caçando um fugitivo, um homem marcado pela lei como ladrão de fazenda, mas sussurravam que era pior, um escravo em fuga que ousara sonhar com liberdade. O ar cheirava a terra molhada e folhas apodrecidas, um odor que se misturava ao suor salgado em sua pele, enquanto ela corria para o velho barracão abandonado à beira do rio Araguaia, suas paredes de taipa rachadas e cobertas por trepadeiras espinhosas. Mariana parou ofegante na porta entreaberta do barracão, o vento úmido chicoteando seu rosto como dedos frios. Dentro, a escuridão era palpável, quebrada apenas pelo filete de luz cinzenta que vazava pelo telhado de palha furado. O chão de terra batida estava frio sob seus pés descalços e o cheiro de mofo e roedores invadia suas narinas, fazendo-a tossir baixinho. Seus filhos se encolheram contra ela, os corpinhos quentes contrastando com o ar gelado que subia do rio próximo. — Mamãe, por que a gente está correndo? Murmurou Lúcio, os olhos grandes e assustados refletindo o pavor dela. Ela o calou com um gesto, o dedo nos lábios, o coração martelando como um tambor de festa esquecida. Não era só medo pela patrulha. Era o peso de sua própria vida, viúva aos 31 anos, escondendo os filhos da fome nas noites em que a fazenda do falecido marido mal rendia milho suficiente para pão ralo. Mas ali, naquele barracão que servia de esconderijo para contrabandistas de gado, ela havia encontrado algo pior que a miséria. Um homem ferido, largado como um fardo à porta na véspera, gemendo com uma bala alojada no ombro. Ele jazia no canto mais escuro, envolto em trapos ensanguentados, o corpo magro tremendo de febre. Elias, assim ele se apresentara em um sussurro rouco antes de desmaiar novamente. Tinha olhos fundos como poços secos, pele escura marcada por cicatrizes antigas que contavam histórias de chicote e correntes. Um escravo fugido, sim, mas não qualquer um. Seus traços finos e o sotaque arrastado de Minas sugeriam origens mais nobres, talvez um mulato livre que caíra em dívida com um fazendeiro cruel. Mariana havia hesitado ao encontrá-lo, o instinto de mãe gritando para fugir, mas algo no jeito como ele murmurara liberdade a detivera. Agora, com a patrulha se aproximando, ela ouvira os cães latindo na distância, um uivo agudo que cortava o ar úmido. Ela o arrastara para dentro, cobrindo-o com palha úmida que cheirava a fungo e esquecimento. Seus dedos roçaram a ferida aberta ao limpá-la com um pano improvisado, o toque quente e pegajoso do sangue, fazendo-a recuar como se queimasse. — Ele vai morrer aqui, mamãe? Perguntou a filha menor, Clara, de 5 anos, aninhada em seu colo, o hálito doce de leite azedo contra seu pescoço. Mariana balançou a cabeça, forçando um sorriso que não chegava aos olhos. — Não, meu anjo, a gente vai cuidar dele, como o rio cuida das pedras. Mas por dentro, o pavor crescia como erva daninha. Esconder um fugitivo era crime na lei imperial, punido com prisão ou pior, especialmente em Goiás, onde os coronéis mandavam mais que o imperador distante no rio. E ela, uma viúva sozinha, com 3 bocas para alimentar. O ar no barracão ficava mais pesado, o gotejar da chuva no telhado, um ritmo incessante que ecoava seus pensamentos.
Ela rasgou a barra de sua saia para enfaixar o ombro dele, o tecido rasgando com um som seco que pareceu alto demais no silêncio opressivo. Elias gemeu, os olhos se abrindo por um instante, febris e perdidos. Obrigado. Senhora, murmurou ele, a voz fraca como folhas ao vento. Eu não mereço isso. Mariana se ergueu, limpando as mãos na saia remendada, o barro grudando como culpa. Seus filhos observavam em silêncio, Lúcio cutucando o chão com um graveto, traçando linhas que pareciam correntes. O cheiro de sangue se misturava ao da palha molhada, um fedor metálico que lhe revirava o estômago. Ela precisava de ervas para a febre, boldo e guaco, que cresciam à beira do rio, mas sair agora significava arriscar tudo. O galope dos cavalos se aproximava, um trovejar ritmado que vibrava no chão úmido, e ela sentiu o suor frio escorrer pelas costas. Fiquem quietos, sussurrou para as crianças, puxando-as para trás de uma pilha de fardos velhos de milho, o tecido áspero arranhando sua pele. Elias tentou se mexer, mas ela o empurrou de volta, o toque firme em seu braço bom, enviando um arrepio inesperado. Não de medo, mas de algo mais profundo, uma faísca de compaixão que ela não podia se permitir. De repente, um latido feroz rasgou ao ar bem perto, e Mariana congelou. Os cães farejavam o rastro dela, o cheiro de mulher e crianças, misturado ao sangue fresco. Ela apertou os filhos contra si, o coração na garganta, enquanto sombras alongadas se projetavam pela fresta da porta. Um homem gritou lá fora. Ei, tem alguém aí? Ordem do delegado! A voz era grossa, carregada de autoridade falsa, e o som de esporas tilintando no barro a fez tremer. Elias, semiconsciente, estendeu a mão, os dedos roçando os dela num gesto suplicante, o calor de sua palma contrastando com o frio que invadia o barracão. Ela puxou a mão de volta, mas o toque lingered como uma promessa quebrada. Os passos se aproximaram, botas chapinhando na lama, e ela soube que o esconderijo fora descoberto, ou quase. Com um impulso desesperado, Mariana pegou um balde enferrujado e o derrubou na entrada, o clangor metálico ecoando como um alarme falso, misturado ao gotejar incessante da chuva. Só ratos, senhor! Gritou ela para fora, a voz falsamente animada, enquanto se encolhia nas sombras. Os homens riram, um som gutural que cheirava a cachaça rançosa, e um deles chutou a porta, a madeira rangendo em protesto. O ar entrou em rajadas frias, carregando o odor de couro molhado e tabaco. Volte para casa, mulher. Não queremos viúvas xeretas por aqui. Eles se afastaram, os cães arrastados atrás, mas o eco de suas vozes ficou, um sussurro de ameaça no vento. Mariana exalou devagar, o alívio misturado ao terror residual, enquanto limpava o suor da testa de Clara com o dorso da mão trêmula. Mas quando se virou para Elias, ele a olhava fixo, os olhos claros agora, como se a febre tivesse recuado por um momento. Você arriscou tudo por um estranho, disse ele, a voz baixa, carregada de um sotaque que evocava montanhas distantes. Por quê? Ela hesitou, o peso de sua própria solidão pressionando como o ar úmido. Porque eu sei o que é ser acorrentada, respondeu ela simplesmente, o som da chuva abafando as palavras. Ele assentiu devagar, e em seu gesto algo se quebrou, uma barreira invisível, deixando o barracão ainda mais claustrofóbico. O rio Araguaia murmurava lá fora, um fluxo constante que parecia levar segredos embora, mas Mariana sentiu que os dela estavam apenas começando a emergir. Enquanto a noite caía, o frio se instalando nos ossos como uma maldição antiga, ela preparou um cataplasma com folhas úmidas colhidas às pressas, o amargor do boldo na língua quando provou para testar. Seus filhos adormeceram encolhidos, o respiro ritmado deles, o único som reconfortante no escuro.
Elias comeu pouco, mastigando devagar o pão duro que ela dividira, o crocante ecoando no silêncio. Eu fugi de uma fazenda em Minas, confessou ele por fim, os olhos fixos no chão. Mas não sou ladrão. Eles me acusam porque eu me apaixonei pela filha do senhor. As palavras saíram como pedras caindo no rio, e Mariana sentiu um aperto no peito, o eco de sua própria perda. O marido, morto de febre amarela 3 invernos atrás, deixando-a com dívidas e um anel de casada que pesava no dedo como algema. Ela se aproximou para ajustar o curativo, o cheiro de ervas medicinais se misturando ao suor dele, e por um instante seus olhares se cruzaram no escuro. O toque de seus dedos em sua pele era leve, mas carregado, como o primeiro raio de sol após a tempestade. Amor não é crime, murmurou ela, mas as palavras soaram vazias, sabendo das leis que separavam mundos como o Araguaia separa margens. Ele sorriu debilmente, um gesto que iluminou o canto sombrio, e estendeu um pequeno talismã de couro trançado, um colar improvisado com uma semente de imburana. Guarde isso, é o que me manteve livre até agora. Ela o pegou, o couro áspero contra a palma, sentindo o calor residual de sua mão. O vento uivou lá fora, carregando o cheiro de água doce e folhas caídas, e Mariana soube que a patrulha voltaria, não por ele, mas porque em Goiás, segredos como o deles sempre atraíam olhares curiosos. Seus filhos se mexeram no sono, um gemido baixo de Lúcio ecoando sua própria inquietude. Ela apertou o talismã, o objeto estranho parecendo pulsar como um coração oculto. E então, no silêncio que se seguiu, um novo som. Passos leves na margem do rio, não de botas, mas de pés descalços. Alguém os observava da escuridão, e o sussurro de folhas secas prometia que a caçada estava longe de acabar. A aurora rastejava pelo telhado furado do barracão, tingindo o ar de um cinza sujo que cheirava a orvalho e podridão. Mariana acordou sobressaltada, o braço de Lúcio pesado sobre seu peito, enquanto o murmúrio do rio Araguaia invadia o espaço como um segredo insistente. Ela se esgueirou para fora do emaranhado de corpos quentes das crianças, os pés afundando na terra fria e úmida, e aproximou-se de Elias, que dormia agitado, o curativo manchado de um vermelho escuro que grudava como culpa em seus dedos. O talismã de couro trançado ainda pendia de seu pescoço, a semente de imburana reluzindo fracamente à luz fraca, um lembrete tátil de promessas frágeis. Fora, o canto rouco de um sabiá pivô cortava o silêncio, mas era o eco distante de um sino de fazenda que a fez congelar, o toque da missa matinal na vila próxima, onde olhares curiosos já deviam especular sobre sua ausência. Ela acendeu uma fogueira pequena com gravetos secos colhidos na noite, o crepitar baixo das chamas liberando um aroma defumado que combatia o mofo persistente. O calor lambia sua pele, contrastando com o suor frio que brotava em sua nuca ao pensar na patrulha. Elias se mexeu, os olhos se abrindo devagar, e ele tentou sentar, o rosto contorcido em dor que ecoava como um gemido abafado. "Água?" pediu ele, a voz rouca como cascalho sob rodas de carroça. Mariana pegou o cantil de couro, o líquido morno escorrendo pelos cantos de sua boca enquanto ela o ajudava. O toque de seus dedos em sua barba rala, enviando um tremor inesperado. Não de repulsa, mas de uma intimidade roubada, como roubar fogo de deuses zangados. Seus filhos acordaram, Clara esfregando os olhos sonolentos, e Lúcio correu para a porta, espiando o rio enevoado, onde a neblina subia como véus de noiva esquecida. "Ele tá melhor, mamãe?" perguntou Lúcio, voltando com um punhado de pedras lisas do rio, frias e pesadas em sua mão pequena. Mariana assentiu, forçando tranquilidade, mas o peso no peito crescia. Esconder um homem como Elias não era só risco, era uma teia que enredava sua família inteira. Ela dividiu o mingau ralo de milho, o vapor subindo com cheiro doce e terroso, e sentou-se perto dele, o chão áspero roçando suas coxas nuas,
sob a saia remendada. Elias comeu devagar, os olhos fixos no fogo, e então, como se o crepitar das chamas soltasse as palavras, ele começou a falar. Eu nasci livre em uma roça de café nas montanhas de Minas, mas o pai dela, o senhor, era um demônio de terno europeu. Ele me comprou como dívida. Me acorrentou por um beijo que não pedi. As palavras saíam baixas, entrecortadas pelo estalo da madeira queimando, e Mariana sentiu o ar ficar mais denso, carregado de um salgado imaginário de lágrimas não choradas. Ela se inclinou, o calor do fogo aquecendo seu lado esquerdo enquanto o vento frio do rio gelava o direito, um contraste que a fazia tremer. A filha dele, Isabel. Ela era luz em meio à escuridão da senzala. Nós nos encontramos nos cafezais à noite, sussurrando sonhos de um mundo sem senhores. Elias pausou, os dedos traçando uma cicatriz no braço, o relevo áspero sob a pele escura como um mapa de sofrimentos. Mariana tocou seu próprio anel de casada, o metal frio e liso girando no dedo como um laço invisível, um presente do marido, agora símbolo de uma prisão que ela carregava sozinha desde sua morte, 3 invernos atrás, quando a febre o levara deixando dívidas que a faziam mendigar favores na fazenda vizinha. E o que aconteceu? Perguntou ela, a voz um fio tênue, sabendo que respostas assim abriam portas para abismos. Ele riu baixo, um som amargo que ecoou no barracão como cascos distantes. O senhor descobriu, me chicoteou na praça de Ouro Preto, 49 vergastadas, cada uma queimando como ferro em brasa. Isabel implorou por mim, mas ele a trancou, dizendo que amor de escravo era pecado contra Deus e o imperador. O ar pareceu esfriar, o cheiro de fumaça se misturando a um odor metálico de sangue antigo, e Mariana viu nos olhos dele o reflexo de sua própria ferida, a viuvice que a isolava, fazendo-a recusar propostas de casamento de coronéis velhos que cheiravam a rapé e poder podre. Seus filhos brincavam agora com as pedras, o tilintar leve delas no chão, um contraponto inocente à confissão pesada. Eu fugi na enxurrada de 1842, jurei nunca mais me curvar. Mas a lei me caça como cão raivoso, e agora eu te arrasto para esse lamaçal. Mariana se ergueu abruptamente, o anel escorregando no dedo suado, e saiu para o rio, o ar matinal úmido lambendo sua face como lágrimas frias. A água corria rápida, marrom e espumosa, carregando folhas secas que dançavam como almas perdidas. Ela lavou o rosto, o choque gelado clareando a mente, mas o som de galhos estalando na margem oposta a fez virar. Um vulto, talvez um pescador, ou pior, um espião da patrulha. Seu coração disparou, o pulso latejando nas têmporas, e ela correu de volta, tropeçando em raízes expostas que arranharam suas canelas como unhas acusadoras. Dentro, Elias já tentava se levantar, o braço bom apoiado na parede de taipa, o suor perolando sua testa. Ouvi algo, disse ele, a voz urgente, e juntos eles se agacharam atrás dos fardos de palha, o cheiro de mofo sufocante nos pulmões. Os passos se aproximaram, chapinhando na margem lamacenta, e um homem surgiu na porta. Não um capanga, mas Zé Calango, o vaqueiro errante da fazenda ao norte, com sua capa de couro encharcada pingando no chão. O odor de gado e suor rançoso o precedeu, e ele piscou, confuso, ao vê-los. Mariana, o que diabos faz aqui com as crianças e... Esse sujeito... A voz dele era um rosnado baixo, os olhos estreitos como fendas em couro curtido. Ela se colocou na frente de Elias, o corpo tenso como corda de arco, sentindo o calor dele atrás de si. Nada que te diga respeito, Zé. Vai embora, antes que a patrulha chegue. Mas Zé avançou, o chicote enrolado na mão balançando como ameaça, o couro rangendo. Eu vi os rastros. Se é contrabando, eu conto pro delegado. Por uma moeda de prata. Elias se ergueu devagar.
o ferimento latejando visível sob a camisa rasgada, e empurrou Mariana para o lado com gentileza firme. O toque em sua cintura, um choque elétrico no ar carregado. Deixa em paz, homem. Não é o que pensa. Zé riu, desenrolando o chicote com um estalo seco que ecoou como tiro, o ar vibrando com a promessa de dor. O vaqueiro avançou, o pé chutando um fardo de palha que se abriu, liberando poeira e grãos velhos que voaram como névoa sufocante. Elias se moveu rápido apesar da fraqueza, desviando o primeiro golpe com o braço bom, o couro assobiando perto de sua orelha. Mariana gritou, puxando Clara para trás, enquanto Lúcio se encolhia, o coração dela martelando como o rio em cheia. Elias contra-atacou com um soco desajeitado, acertando o ombro de Zé, o impacto surdo ecoando no peito dela como um tambor de guerra. O vaqueiro cambaleou, o cheiro de terra revirada subindo quando ele caiu de joelhos na lama interna, mas se ergueu rosnando, o chicote cortando o ar novamente. Chega! Berrou Mariana, jogando-se entre eles, as mãos erguidas, o anel brilhando como um farol na luz fraca. O chicote parou a centímetros de seu rosto, o vento dele bagunçando seus cabelos, e Zé hesitou, o peito arfando. — Você enlouqueceu, mulher? Proteger um negro fugido? O delegado te leva para a cadeia e eu fico com a fazenda. Elias ofegava atrás dela, o sangue fresco escorrendo do curativo reaberto, pingando quente no chão. O silêncio que se seguiu foi pesado, quebrado apenas pelo gotejar da chuva residual no telhado, e Zé recuou, cuspindo no chão com um som úmido e desprezível. Vocês vão se arrepender. O rio leva tudo, mas a lei volta. Ele saiu, os passos pesados se perdendo na margem, deixando o barracão ecoando com o aftershock da briga. Mariana se virou para Elias, limpando o sangue de seu ombro com mãos trêmulas, o pano absorvendo o vermelho quente como uma confissão absorve pecados. Por que fez isso? Ele podia ter nos matado. Ele tocou o talismã em seu pescoço, os dedos roçando os dela acidentalmente, um calor que perdurava além do toque. Porque você me deu chance de ser homem, não escravo. Seus filhos observavam em silêncio, os olhos grandes como poços de perguntas não feitas. E o ar ficou carregado de algo novo, uma aliança forjada no fogo da ameaça, mas frágil como palha molhada. Enquanto o sol subia, tingindo o rio de ouro falso, um mensageiro a cavalo passou distante pela estrada poeirenta, o pó subindo como fumaça de sinal, e Mariana soube que os sussurros de Zé já voavam para a vila, prometendo que o passado de Elias não era o único segredo prestes a explodir. O sol do meio-dia batia impiedoso no barracão, transformando o ar em uma fornalha úmida que grudava a roupa na pele como uma segunda camada de suor. Mariana remexia nas brasas frias da fogueira, os dedos enegrecidos pelo carvão, enquanto o cheiro acre de cinzas se misturava ao odor terroso do rio, agora calmo sob o céu azul sem nuvens. Elias descansava encostado na parede, o curativo fresco estancando o sangramento, mas seu rosto pálido traía a fraqueza que o devorava por dentro, como cupins em madeira velha. Seus filhos corriam pela margem externa, o riso agudo de Clara cortando o zumbido das cigarras, mas Mariana os vigiava com olhos afiados, o anel de casada girando nervosamente no dedo, um hábito que ecoava o tic-tac de um relógio invisível, contando os minutos até o desastre. Zé Calango havia partido ao amanhecer, mas suas palavras pairavam como mosquitos no ar parado, prometendo que a vila inteira logo saberia de um estranho abrigado por uma viúva imprudente. Ela se agachou ao lado de Elias, oferecendo uma caneca de água turva do rio, filtrada por um pano rasgado que ainda carregava o cheiro salgado de lágrimas antigas. O líquido escorria fresco pela garganta dele, um alívio temporário contra a febre que voltava em ondas quentes, fazendo sua pele brilhar como couro oleado. — Você precisa comer mais, disse ela, partindo um pedaço de queijo duro de cabra, o sabor azedo explodindo na língua quando ele provou.
Seus olhares se encontraram, e por um instante o barracão pareceu menor, as paredes de taipa se fechando como braços possessivos. Mariana sentiu o talismã de couro contra o peito, onde o havia escondido sob a blusa, a semente de Imburana pressionando como um segredo vivo, pulsando com o ritmo de seu coração acelerado. "Eu não posso ficar aqui para sempre", murmurou ele, a voz baixa e carregada de poeira das estradas percorridas. "A lei não perdoa fugitivos, e você tem uma vida para proteger." As palavras a atingiram como um tapa de vento seco, e ela se ergueu, limpando as mãos na saia, o tecido áspero roçando as coxas como um lembrete de sua própria prisão, viúva de um homem que morrera endividado, forçada a ralar na terra alheia para alimentar 3 bocas famintas. O sol filtrava pelo telhado em feixes dourados, dançando no pó suspenso que flutuava como fantasmas de colheitas perdidas. Fora, Lúcio gritou algo sobre uma tartaruga na margem, o som ecoando puro e despreocupado, mas Mariana soube que a inocência deles era o que mais doía. Ela saiu para chamá-los, o cascalho quente queimando as solas dos pés descalços, e avistou na distância uma carroça rangendo pela estrada poeirenta, puxada por mulas ossudas que levantavam nuvens vermelhas. O condutor era um homem magro, de chapéu de palha amassado, e ao parar para beber do rio, seus olhos varreram o barracão com curiosidade preguiçosa, o tipo de olhar que se transforma em fofoca na primeira taverna. De volta ao abrigo, ela encontrou Elias de pé, testando o equilíbrio com o braço bom estendido, o suor escorrendo em riachos pela testa. "Eu ajudo você a ir embora amanhã", disse ela, a voz firme apesar do aperto no peito, como se pronunciar as palavras as tornasse reais. Mas ele balançou a cabeça, os cachos escuros colados à pele, e pegou sua mão, o toque calejado enviando um formigamento que subia pelo braço dela como cipó selvagem. "Não é só fuga, Mariana. Em Minas, o pai de Isabel jurou que se eu voltasse, ele me forçaria a casar com ela. Não por amor, mas para limpar a mancha, para me acorrentar de novo como marido escravo." As palavras saíram pesadas, ecoando no espaço confinado, e o cheiro de ervas secas no curativo se misturou a um odor mais profundo, de terra revirada e promessas quebradas. Mariana recuou, o anel frio contra a palma, sentindo o eco de sua própria união, um casamento arranjado para saldar dívidas do pai, amor que veio tarde e se foi cedo com a febre. A tarde se arrastou em um silêncio tenso, quebrado apenas pelo chapinhar das crianças na água rasa, onde peixes minúsculos mordiscavam seus dedos. Mariana preparou um chá de folhas de boldo, o amargor na boca um contraponto ao doce imaginário de uma vida sem correntes, e sentou-se perto dele, os joelhos tocando os dele acidentalmente no chão estreito. "E se a lei te alcança aqui? O delegado de Goiás não distingue amor de crime. Ele enforca primeiro e pergunta depois." Elias assentiu, os olhos fixos no talismã que ela revelara, a semente brilhando como um olho acusador. "Eu carrego a culpa dela também. Isabel me deu isso antes de eu fugir. Disse que era semente de liberdade, para plantar onde eu parasse." Ele estendeu a mão, traçando o couro com o polegar, e Mariana sentiu o calor de sua proximidade como uma brasa mal apagada, o ar entre eles carregado de umidade e algo não dito. De repente, o rangido da carroça retornou, mais próximo agora, e vozes masculinas cortaram o ar. Não uma, mas 3, rindo grosso com sotaque goiano, o cheiro de rapé e álcool antecipando sua chegada. Mariana congelou, o chá derramando quente em sua mão, a queimadura aguda um alerta que a fez pular. "Eles vêm por mim", sussurrou Elias, se erguendo com esforço, o rosto endurecido como pedra do cerrado. Ela arrastou as crianças para dentro, os corpinhos molhados deixando rastros úmidos no chão, e barricou a porta com um baú velho de madeira podre, o peso rangendo em protesto. Os homens desceram, botas chapinhando na lama seca, e um deles bateu na porta com o punho, o impacto vibrando nas tábuas como um coração exposto.
Abre aí, viúva. Ouvimos dizer que tem um negro escondido. O Zé pagou bem para contar. O líder, um sujeito corpulento chamado Ramiro, com bigode torcido e cicatriz no queixo que cheirava a brigas de faca, forçou a porta, a madeira estalando sob a pressão. Elias se posicionou atrás, uma vara de madeira na mão boa, o suor pingando em gotas salgadas no chão. Mariana se interpôs, o peito arfando, o anel brilhando como um talismã próprio na luz poeirenta. Vão embora! Isso é minha terra, e ninguém aqui é problema de vocês. Ramiro riu, o bafo azedo invadindo o barracão, e empurrou-a para o lado, o ombro colidindo com o dela num choque que a fez cambalear, o chão duro recebendo sua queda com um baque surdo. Elias avançou, a vara cortando o ar com um assobio baixo, acertando o braço do homem num golpe que ecoou como trovão seco, o impacto reverberando em seus ossos fracos. Ramiro urrou, sacando uma faca curva que reluziu no feixe de sol, o metal frio contrastando com o calor opressivo, e os comparsas se juntaram, formando um semicírculo ameaçador, o cheiro de couro e poeira sufocante. Seu maldito, vamos te arrastar para o delegado em pedaços. Elias desviou o primeiro golpe, a lâmina raspando a parede e soltando lascas de taipa que voaram como confetes de funeral. Mas o segundo homem o acertou no flanco com um soco, o punho pesado como martelo em bigorna, lançando-o contra os fardos de palha que se desfizeram em nuvem amarela. Mariana gritou, rastejando para as crianças encolhidas no canto, o coração dela um tambor descompassado, enquanto Clara choramingava baixo, o som cortante como vidro quebrado. Elias se ergueu rosnando, sangue fresco no lábio, e investiu novamente, a vara girando num arco selvagem que derrubou um dos homens, o corpo caindo com um tudo úmido no chão enlameado. O caos durou instantes eternos, o barracão ecoando com grunhidos e impactos, o ar carregado de poeira e o fedor metálico de esforço. Ramiro cravou a faca na vara, partindo-a ao meio com um estalo seco, e agarrou Elias pela gola, o tecido rasgando como promessa de rendição. Acabou, escravo. A lei te quer vivo para enforcar devagar. Mas Mariana, num surto de fúria materna, pegou uma pedra do chão, lisa e pesada como o destino, e a arremessou contra a cabeça dele, o projétil acertando com um craque surdo que o fez soltar o prisioneiro, cambaleando para trás, com a mão na têmpora ensanguentada. Os outros hesitaram, o choque estampado nos rostos suados, e recuaram para a porta, o líder cuspindo pragas que se perderam no vento quente. Isso não termina aqui, viúva. O coronel vai saber, e ele cobra em carne. Eles fugiram para a carroça, o rangido das rodas se afastando como um lamento, deixando o barracão em ruínas com palha espalhada, sangue salpicado no chão como pontos de uma história inacabada. Mariana correu para Elias, que se apoiava na parede ofegante, o peito subindo e descendo em golfadas quentes, o talismã balançando como um pêndulo de julgamento. Você quase morreu por nada, sussurrou ela, limpando o sangue de seu rosto com a barra da saia, o tecido absorvendo o vermelho como terra bebe chuva. Ele cobriu a mão dela com a sua, o calor compartilhado um bálsamo contra o frio do medo residual, e murmurou, não por nada, por você eu plantaria essa semente em qualquer solo. O sol poente tingia o rio de sangue líquido, e enquanto as crianças se aproximavam tímidas, tocando os joelhos machucados dela, um corvo grasnou na árvore próxima. Seu crocitar um presságio de sombras que se alongavam, anunciando que a vila agora conspirava abertamente contra eles. A lua cheia se erguia sobre o Pantanal distante, mas em Goiás, o céu noturno era um manto rasgado de nuvens, deixando o barracão mergulhado em sombras que dançavam como fantasmas inquietos. Mariana velava o sono de Elias, o pano úmido em sua testa exalando o cheiro amargo de guaco, enquanto o gotejar residual da chuva no telhado ecoava como lágrimas não derramadas. Seus filhos dormiam enroscados em um canto,
o respiro ritmado deles um bálsamo frágil contra o caos do dia. Mas o anel em seu dedo girava incessante, o metal frio mordendo a pele como um lembrete de juramentos que aprendiam a terra estéril. O talismã de couro, agora pendurado em um prego torto, balançava levemente com a brisa que vazava pelas frestas, a semente de Imburana captando um brilho prateado que parecia sussurrar segredos de minas distantes. Ela se levantou devagar, os pés frios tocando o chão de terra endurecida pelo sol seco, e saiu para a margem do Araguaia, onde a água negra refletia a lua em fragmentos trêmulos. O ar noturno carregava o perfume úmido de juncos e o canto esporádico de um curial, um som agudo que cortava o silêncio como uma lâmina fina. Mariana mergulhou as mãos na correnteza fria, o choque gelado subindo pelos braços e clareando a mente enevoada pelo cansaço, mas o eco da briga com Ramiro ainda latejava em seus músculos, um hematoma roxo florescendo no ombro onde ele a empurrara. Como uma viúva solitária, ousava desafiar homens como aqueles, coronéis menores que lambiam as botas do delegado por migalhas de poder. O rio respondia em murmúrios suaves, levando folhas secas para o sul, e ela pensou em seu marido, morto há 3 invernos em 1845, deixando-a com uma fazenda minguada e dívidas, que a faziam inclinar a cabeça para vizinhos como Zé Calango. De volta ao barracão, Elias acordara, semi-ereto contra a parede, os olhos febris fixos na porta como se esperasse o próximo assalto. O cheiro de sangue seco pairava no ar, misturado ao defumado residual da fogueira apagada, e ele estendeu a mão boa, os dedos calejados roçando o braço dela, num toque que era ao mesmo tempo súplica e âncora. "Não durma ainda", disse ele, a voz rouca como cascalho rolando no leito do rio. "Eu sonho com correntes e acordo achando que você é Isabel." Mariana hesitou, sentando-se ao lado dele, o calor de seu corpo contrastando com o frio que subia do chão, e pegou o talismã do prego, devolvendo-o a ele com um gesto deliberado, o couro áspero escorregando em sua palma suada. "Conte-me mais dela." "Talvez falar solte os fantasmas." Ele assentiu devagar, os dedos traçando a semente como se fosse um rosário profano, e as palavras fluíram baixas, entrecortadas pelo zumbido de mosquitos que voavam em círculos preguiçosos. Isabel era a filha caçula, educada em conventos no Rio, mas o pai a trouxe de volta para a fazenda como troféu. Nós nos vimos primeiro no engenho, ela rindo de um papagaio que eu imitava para esquecer o chicote. O riso dele era um eco fraco, carregado de poeira doce de café moído, e Mariana visualizou as montanhas de Minas, verdes e implacáveis, onde o amor brotava como erva entre as fileiras de arbustos. Seus filhos se mexeram no sono, Lúcio murmurando algo sobre peixes, e ela os cobriu com um xale puído, o tecido macio roçando suas bochechas quentes. "Ela me deu isso numa noite de São João", continuou Elias, balançando o talismã. "Disse que a semente de Imburana cura feridas do coração, não só da carne. Mas o pai descobriu uma carta dela para mim e jurou que eu casaria com ela. Não por escolha, mas para selar o escândalo, me tornando escravo do nome dela, preso à fazenda para sempre." As palavras pairaram pesadas, o ar no barracão ficando mais denso, como se o passado dele se infiltrasse pelas rachaduras das paredes. Mariana tocou o anel em seu dedo, girando-o devagar. O ouro gasto, evocando memórias de uma cerimônia simples na capela da vila, onde o padre unira sua mão à de João com votos que soavam como correntes disfarçadas de flores. "Meu casamento foi por dívida também", confessou ela, a voz um sussurro que mal superava o canto do curial lá fora. "Meu pai devia ao de João e eu era o pagamento. Amor veio depois, como chuva em seca, mas a morte o levou antes de enraizar." Elias a olhou então, os olhos escuros refletindo a lua filtrada, e por um instante o espaço entre eles se encolheu, o calor de sua respiração misturando-se ao cheiro de ervas em sua pele. "E agora? Você me esconde, mas o que isso custa para sua liberdade, Mariana?" A pergunta a acertou como uma pedra no peito, e ela se ergueu,
o coração martelando um ritmo irregular, enquanto o vento noturno uivava abaixo, carregando o odor distante de fumaça de fogueiras da vila. Liberdade. Para uma viúva com crianças, era um luxo tão raro quanto o ouro no Araguaia, trocado por favores de coronéis que a olhavam como terra fértil a ser arada. Ela saiu novamente, deixando-o com o talismã, e caminhou pela margem, os juncos roçando suas pernas como dedos acusadores, o chão lamacento sugando as solas dos pés. Na escuridão, um vulto se moveu. Não um animal, mas uma mulher encapuzada, aproximando-se com passos cautelosos que chapinhavam a água rasa. Era Dona Eulália, a curandeira da fazenda vizinha, com seu cesto de ervas exalando o cheiro de eucalipto e melão podre, os olhos fundos como poços sob o capuz. Eu vi a carroça de Ramiro voltar sangrando, disse a velha, a voz um crocitar seco como folhas mortas, enquanto se aproximava, o cesto rangendo em seu braço magro. Mariana congelou, o pulso acelerando, sentindo o frio da noite se infiltrar nos ossos. E o que quer em troca de silêncio? Eulália riu baixo, um som que ecoou como cascos em pedra, e estendeu uma mão enrugada, as unhas sujas de terra preta. Nada agora, mas ouvi sussurros na vila. O delegado manda uma patrulha amanhã, com cães e tochas. Seu negro fugido é procurado desde Minas, e o coronel oferece recompensa por cabeça escura. O ar pareceu esfriar mais, o cheiro de eucalipto combatendo o fedor de medo que subia no estômago de Mariana, e ela apertou os braços ao redor do corpo, o anel cravando na carne. Por que me avisa? A curandeira deu de ombros, o xale escorregando para revelar cicatrizes antigas no pescoço, marcas de um passado semelhante. Porque eu fui viúva também, e sei o que é carregar um fardo que não escolheu. Mas escolha rápido. Fuja com ele para o Pantanal, ou entregue e salve sua pele. Eulália se afastou tão subitamente quanto chegara, o vulto se fundindo à noite como fumaça, deixando Mariana sozinha com o rio que lambia seus pés frios. De volta ao barracão, ela encontrou Elias de pé, o talismã no pescoço agora, os olhos alertas como os de um veado farejando predadores. Uma velha veio, sussurrou ela, ajudando-o a sentar, o toque em seu braço bom, enviando um arrepio que não era só do frio. A patrulha vem ao amanhecer. Você tem que ir. Mas ele segurou sua mão, os dedos entrelaçando aos dela com uma firmeza que a ancorou, o calor compartilhado derretendo o gelo em seu peito. E você? O que sua lei diz de uma viúva que ama um homem marcado? As palavras pairaram, um desafio silencioso, e Mariana sentiu o anel queimar como ferro, o peso do dever colidindo com o desejo que brotava como semente na terra árida. A madrugada rastejou devagar, o céu clareando em tons de cinza sujo, e Mariana preparou um embrulho com pão e queijo, o crocante do último ecoando no silêncio opressivo. Seus filhos acordaram choramingando, sentindo a tensão no ar como umidade antes da tempestade, e Lúcio perguntou com voz trêmula: "O tio Elias vai embora, mamãe?" Ela assentiu, engolindo o nó na garganta, enquanto ajudava Elias a se erguer, o braço dele ao redor de sua cintura, um apoio que parecia eterno. O talismã balançava entre eles, roçando sua blusa, e por um momento ela imaginou plantá-lo em solo novo, longe das sombras da lei. Mas o som de cascos distantes rompeu o encanto. Não a patrulha ainda, mas um cavaleiro solitário na estrada, o pó subindo como um véu de acusação. E Mariana soube que o dilema se fechava como armadilha, forçando-a a escolher entre o dever de mãe e o chamado de um coração que ansiava por redenção. O amanhecer tingia o Araguaia de um rosa pálido, como sangue diluído em água, enquanto Mariana amarrava o embrulho nas costas de Elias com mãos que tremiam de exaustão e dúvida. O ar fresco da manhã carregava o cheiro doce de orvalho nos juncos, misturado ao odor terroso de lama revirada pela cheia recente, e o canto matinal de um bem-te-vi ecoava insistente, um contraponto alegre ao peso que apertava seu peito.
Seus filhos observavam da porta do barracão Clara agarrada à saia dela, com dedinhos pegajosos de mel de abelha silvestre, os olhos grandes refletindo o pavor que ela tentava esconder atrás de um sorriso forçado. O talismã de couro balançava no pescoço de Elias, a semente de imburana roçando sua clavícula suada, um toque áspero que parecia pulsar com vida própria, enquanto o anel em seu dedo aprendia ao chão como raiz profunda. Elias testava o passo, o braço bom, apoiado em um cajado improvisado de galho seco, o atrito da madeira contra a palma calejada, enviando vibrações que subiam pelo braço dele até o ombro ferido, ainda latejando como ferida fresca. O Pantanal é longe, mas os vaqueiros conhecem trilhas que a lei ignora, disse ele, a voz baixa e rouca, carregada do sotaque mineiro que evocava montanhas invisíveis. Mariana ora sentiu, ajustando a corda que prendia o pão e o queijo, o tecido áspero cortando sua pele. Mas o gesto era mecânico, sua mente girando em torno da escolha que Eulália plantara na noite anterior. Fugir com ele, arriscando os filhos à fome e ao escárnio da vila, ou entregá-lo e comprar um fiapo de paz com a recompensa do coronel. O sol nascente aquecia suas nucas, um calor gradual que contrastava com o frio úmido subindo do rio, e Lúcio se aproximou, estendendo uma pedrinha lisa da margem, fria e pesada, como um voto infantil. "Para você lembrar da gente, tio Elias." As palavras do menino cortaram o ar, e Elias se abaixou com esforço, pegando a pedra com um aceno solene, o toque gelado da superfície contra sua palma, um lembrete tátil de inocências que ele arrastava para o abismo. "Eu levo, rapaz, e um dia volto com histórias de jacarés que dançam." O riso forçado dele ecoou fraco, mas genuíno, e Mariana sentiu um aperto na garganta, o sabor amargo de bile subindo como chá de boldo mal digerido. Eles partiram pela margem estreita, o capim alto roçando suas pernas como sussurros conspiradores, o rio correndo ao lado em um gorgolejo constante que parecia zombar de sua pressa. Seus filhos seguiam atrás, os passinhos miúdos chapinhando na lama, e o barracão ficava para trás, uma silhueta torta contra o céu clareando, exalando o cheiro persistente de mofo e sangue seco. A trilha serpenteava para o interior, deixando o Araguaia para trás em curvas preguiçosas, e o sol subia impiedoso, transformando o ar em uma sopa úmida que grudava a roupa na pele. Mariana carregava Clara no colo agora, o corpinho quente e mole contra seu peito, o hálito doce da menina misturando-se ao suor salgado que escorria por sua testa. Elias mancava à frente, o cajado batendo no chão em um ritmo irregular que ecoava como batidas de um coração ansioso, e ele parava de vez em quando para consultar o horizonte, os olhos estreitados contra o brilho ofuscante. "Ouvi dizer que no Pantanal há fazendas livres, onde mulatos como eu compram alforria com o suor do gado", murmurou ele, virando-se para ela, o talismã balançando como um pêndulo entre eles. Mas as palavras soavam vazias, e Mariana sabia que a fuga não apagava o passado. O juramento forçado de casamento em Minas, onde o pai de Isabel o prenderia não com ferro, mas com votos que cheiravam a enxofre e hipocrisia. De repente, o som de um galope distante rasgou o ar, um trovejar surdo que vibrava no solo seco como o rugido de uma fera acordada, e eles se jogaram atrás de um emaranhado de arbustos espinhosos, os galhos arranhando a pele exposta como unhas vingativas. O cheiro de poeira levantada pelo vento antecedeu os cavaleiros. 3, armados com espingardas enferrujadas que reluziam ao sol, liderados pelo próprio delegado, um homem de meia idade com jaqueta puída e olhos frios como o aço de algemas. O odor de cavalos suados e couro curtido invadiu o esconderijo, e Mariana apertou Clara contra o peito, sentindo o coração da menina martelar em uníssono com o seu. Elias se encolheu ao lado, o cajado caído, os dedos apertando o talismã como se invocasse forças ancestrais, o couro úmido de suor em sua palma.
Eles farejam o rastro de Zé e Ramiro, sussurrou ele, o hálito quente contra a orelha dela, um toque íntimo que a fez corar apesar do terror. Os cavaleiros pararam a 20 passos, desmontando com estalos de selas e pragas em voz baixa, o líder farejando o ar como cão de caça. A viúva Mariana sumiu da missa ontem, e o barracão fede a sangue fresco. Procurem. A voz dele era um rosnado gutural, ecoando no cerrado como ordem de execução. E um dos homens avançou, botas esmagando o capim seco com crocantes secos que pareciam ossos quebrando. Mariana cobriu a boca de Lúcio com a mão, o paladar salgado de lágrimas escorrendo em seus lábios, enquanto via os espinhos cravarem na manga de Elias, um filete de sangue brotando vermelho contra a pele escura. O capanga se aproximou, o cano da espingarda varrendo os arbustos, o metal frio refletindo o sol em flashes cegantes, e por um instante o olhar dele cruzou o dela através das folhas. Um microsegundo de reconhecimento que gelou seu sangue como mergulho no rio em inverno. Elias agiu primeiro, rolando para o lado com um gemido abafado, o corpo colidindo com o homem num tackle desajeitado que os lançou no chão poeiroso, poeira subindo em nuvem sufocante que ardia nos olhos. A espingarda disparou, o estrondo ensurdecedor ecoando como trovão em caixa fechada, o cheiro acre de pólvora queimada invadindo as narinas, e pássaros explodiram das árvores em uma cacofonia de asas batendo. Mariana gritou, empurrando as crianças para trás enquanto Elias lutava, os punhos voando em arcos curtos que acertavam carne e osso com tudes surdos, o suor e a terra se misturando em lama no rosto dele. O delegado sacou o revólver, o clique do cão ecoando como sentença, mas ela se lançou para a frente, o anel raspando na coronha da arma ao desviar o braço dele, o impacto reverberando em seu pulso como martelo em bigorna. Ele é meu! Pelo direito de viúva, eu o reclamo como marido! Berrou ela, as palavras saindo num jorro desesperado, o ar vibrando com o peso da mentira que se tornava verdade no calor do momento. Os homens hesitaram, o delegado recuando com um riso incrédulo, que cheirava a rapé rançoso, os olhos estreitando em fendas calculistas. Marido? Uma preta como você, viúva de homem branco? A lei imperial ri disso, mas o coronel pode comprar o silêncio, por um preço. Elias se ergueu ofegante, o peito arfando, sangue escorrendo do lábio partido em gotas quentes que pingavam no chão, e pegou o talismã, erguendo-o como prova. Ela fala a verdade. Eu a tomo em casamento, livre de correntes antigas. O delegado cuspiu no capim, o som úmido e desprezível, e montou de volta, os cascos batendo em retirada que levantava mais poeira, um véu que ofuscava a visão, mas não o eco de suas ameaças. Voltamos com o padre e o juiz. Se for lorota, enforcamos vocês dois na praça. O grupo ficou imóvel enquanto o galope se afastava, o silêncio retornando como um manto pesado, quebrado apenas pelo choro baixo de Clara, um som que cortava mais fundo que qualquer bala. Mariana ajudou Elias a se sentar, limpando o sangue de seu rosto com a barra da saia, o tecido absorvendo o vermelho como terra faminta, e tocou o anel em seu dedo, girando-o devagar, enquanto o talismã roçava sua mão. 2 símbolos colidindo em uma escolha que a prendia e libertava ao mesmo tempo. O sol batia forte agora, o calor escaldante secando o suor em crostas salgadas na pele. E ela soube que o dilema se fechava como laço de forca. Casar com ele significava redenção para ambos, mas arriscava tudo: reputação, filhos, a frágil paz da fazenda, sob o olhar impiedoso da lei e da vila que já sussurrava condenações. Enquanto seguiam para uma clareira próxima, o vento carregando o cheiro distante de fumaça de lenha, um mensageiro a pé surgiu na trilha oposta, portando uma carta selada com cera vermelha, o papel crepitando em sua mão como promessa de julgamento iminente. O mensageiro parou na clareira, o cavalo bufando vapor quente no ar seco da tarde, enquanto a carta selada tremia em sua mão calejada como folha seca ao vento.
Mariana sentiu o estômago revirar, o cheiro de couro e poeira do homem misturando-se ao perfume adocicado de flores silvestres que brotavam entre as pedras, um contraste cruel com o peso que a carta prometia. Elias se posicionou ao lado dela, o cajado fincado no chão como âncora, o talismã balançando contra seu peito suado, a semente de imburana roçando a pele em um lembrete tátil de raízes que ele tentava transplantar. Seus filhos se encolheram atrás, Lúcio apertando a pedrinha que dera a Elias, os dedinhos brancos de tensão, enquanto Clara chupava o polegar, o som úmido ecoando baixo no silêncio tenso. O sol filtrava através das copas esparsas, lançando sombras longas que dançavam como dedos acusadores no capim amarelado. O homem desmontou com um grunhido, as esporas tilintando como moedas falsas, e estendeu o pergaminho sem cerimônia, o selo de cera vermelha rachando sob o polegar dele com um estalo seco. Do delegado e do coronel, para a viúva Mariana e o tal pretendente. A voz era rouca, carregada de escárnio goiano, e ele cuspiu no chão antes de remontar, o cavalo relinchando agudo ao partir, deixando uma nuvem de poeira que ardia nos olhos e na garganta. Mariana quebrou o selo com dedos trêmulos, o papel rangendo como ossos velhos, e leu em voz baixa, as palavras dançando borradas pela umidade que brotava em suas pálpebras. Amanhã, ao meio-dia, na capela de São Benedito, o padre unirá vocês sob a lei imperial, mas saibam, o casamento não apaga dívidas passadas. O fugitivo deve a alforria assinada de Minas ou a corda espera na praça. O ar pareceu esfriar apesar do sol escaldante, o cheiro de terra quente subindo como fumaça de uma fogueira mal acesa, e Elias tocou o talismã, os dedos traçando a semente como se buscasse força em sua casca dura. Eles acamparam na clareira naquela noite, o fogo crepitando baixo com gravetos úmidos que soltavam vapor e cheiro de resina queimada, enquanto as estrelas piscavam frias acima do cerrado. Mariana preparou um caldo ralo de mandioca, o vapor subindo em espirais que carregavam o aroma terroso e ligeiramente doce, e dividiu entre todos, o gosto amargo na língua, um eco de decisões engolidas. Seus filhos adormeceram cedo, enroscados sob o chale poído, o respiro ritmado deles um contraponto ao zumbido incessante de grilos que preenchia a escuridão. Elias sentou-se perto, o ombro roçando o dela acidentalmente ao estender a mão para o caldeirão, um toque que enviava faíscas quentes pela pele, contrastando com o frio noturno que se instalava nos ossos. Isso é loucura, Mariana, casar para salvar uma pele marcada pela lei. Meu passado em Minas me persegue como sombra. O pai de Isabel mandará capangas assim que souber. Ela girou o anel no dedo, o metal liso e gasto, aquecendo com o atrito, evocando o dia em que o padre o colocara ali, um elo que selara sua vida à de João, um homem bom, mas preso às dívidas da fazenda, morto deixando-a com um vazio que agora se preenchia de forma perigosa. E se for redenção? Não para a lei, mas para nós. Eu escondi você por compaixão, mas agora é mais que isso. As palavras saíram baixas, entrecortadas pelo crepitar das chamas, e Elias pegou a pedrinha de Lúcio do bolso, rolando-a na palma calejada, a superfície fria e lisa como um juramento infantil. Essa pedra me lembra o que eu arrisco, não só minha liberdade, mas a deles e a sua. Uma viúva casando com um mulato fugido? A vila vai cuspir em você nas estradas poeirentas. O vento noturno uivou suave, carregando o cheiro distante de rios invisíveis, e Mariana sentiu o talismã contra o peito, onde o havia devolvido a ele mais cedo, a semente pressionando como um coração secundário. A manhã chegou em tons de ocre, o sol nascendo lento sobre as colinas baixas de Goiás, tingindo o ar de um calor úmido que grudava como mel nas axilas. Eles seguiram para a capela, uma construção de taipa branca, com sino enferrujado que tilintava ao vento, o caminho ladeado por mandacaru em flor,
cujas pétalas brancas exalavam um perfume doce e fugaz. A vila já fervilhava em sussurros, mulheres de xale negro espiando das janelas com olhares que cortavam como facas de cozinha, o odor de pão assando misturando-se ao azedo de fofocas antigas. O delegado esperava na porta, braços cruzados sobre o peito largo, o bigode torcido brilhando com óleo de mostarda, e ao lado, o padre, um homem franzino de batina puída, segurava a Bíblia como escudo relutante. Ramiro e Zé Calango rondavam nos fundos, chicotes enrolados nas cinturas como serpentes adormecidas, seus rostos sujos de poeira e rancor. O padre começou a cerimônia com voz trêmula, o latim ecoando nas paredes nuas como eco de pecados não confessados, enquanto o cheiro de incenso queimado subia em nuvens cinzentas, picando os olhos e a garganta. Mariana e Elias se ajoelharam no altar improvisado, as tábuas rangendo sob os joelhos, e ela estendeu a mão, o anel antigo deslizando para o dedo dele com um clique suave, o metal frio aquecendo ao toque de sua pele escura. Eu te aceito, Elias, na saúde e na lei que nos persegue, murmurou ela, as palavras um voto que selava não só corpos, mas almas marcadas. Ele retribuiu, passando uma aliança tosca de prata batida, forjada na noite anterior com o fogo da clareira, o anel apertando seu dedo como abraço possessivo, enquanto o talismã balançava entre eles, a semente de imburana roçando o peito dela agora, um plantio mútuo de esperanças frágeis. A pedrinha de Lúcio, colocada no altar como testemunha, brilhava sob a luz filtrada pela janela, fria e eterna como promessas de criança. Mas o sino tocou o meio-dia com um clangor surdo e o delegado interveio, desdobrando um pergaminho amarelado que cheirava a tinta fresca e autoridade distante. O casamento vale, padre. Mas a alforria de Minas chegou por estafeta esta manhã, assinada pelo senhor em ouro preto, sob condição. O noivo volta para a fazenda como marido de Isabel, ou a lei imperial declara isso fraude. O ar na capela ficou pesado, o incenso sufocante como névoa de julgamento, e Elias congelou, o rosto endurecendo como casca de imburana, enquanto olhares da vila se multiplicavam do lado de fora, um murmúrio crescente como enxame de abelhas. Mariana apertou a mão dele, sentindo o pulso dele martelar contra o dela, o calor compartilhado um farol no caos. Mas o dilema se erguia como muralha. Aceitar o casamento significava liberdade tênue, mas o chamado de Minas o arrastava de volta às correntes disfarçadas de votos. Elias se ergueu devagar, o cajado ecoando no piso de madeira, e pegou o talismã, quebrando a semente com os dentes num gesto deliberado, o estalo seco ecoando como sentença, o miolo amargo explodindo na boca e escorrendo pelos cantos dos lábios. Eu planto minha própria alforria aqui, disse ele, cuspindo o caroço no chão da capela, onde ele rolou até parar aos pés do padre, uma semente morta que simbolizava o fim de promessas antigas. O delegado riu, um som gutural que reverberou nas vigas, mas recuou ante o brilho selvagem nos olhos de Elias, enquanto Mariana girava o anel novo, sentindo-o se fundir ao antigo como raiz entrelaçada. Seus filhos correram para eles, Lúcio pegando a pedrinha do altar e pressionando-a na palma de Elias, o toque frio selando uma herança de inocência contra o veneno da lei. Eles saíram da capela sob o sol impiedoso, o sino tilintando uma despedida ambígua, enquanto a vila se calava em um silêncio carregado de olhos e sussurros que se espalhariam como sementes no vento. O casamento os unia, mas o passado de Elias pairava como nuvem de tormenta, prometendo chuvas de capangas e juízes que testariam os votos recém-feitos. Mariana apertou a mão dele, o calor da palma dele contra a dela um juramento silencioso, e juntos seguiram para o barracão à beira do rio, o araguaia murmurando ao longe como testemunha de redenções incompletas. Uma união forjada na sombra da lei, onde o amor lutava contra o dever, deixando o futuro aberto como o sertão infinito, fértil em possibilidades e espinhos.